Você já sentiu que suas orações se perdem no silêncio? Que você eleva sua voz ao céu pedindo pela saúde de um ente querido, pela proteção dos seus filhos, por uma resposta clara para essa angústia que você carrega no peito e parece que Deus não escuta? Talvez neste momento você se encontre nessa encruzilhada da alma onde a fé vacila, onde o coração se pergunta se realmente há alguém lá em cima que se preocupa com sua dor. Hoje quero compartilhar com você uma verdade profunda que Santa Teresa de Ávila descobriu em seus anos de oração intensa. Uma revelação que mudou para sempre sua maneira de entender a comunicação com o divino. Esta grande mística e doutora da Igreja nos ensina que muitas vezes Deus já respondeu nossas súplicas, mas nós, em nossa humanidade limitada, ainda não aprendemos a reconhecer sua voz nem a decifrar a linguagem do céu. Imagine por um momento que você está em um quarto completamente escuro, procurando desesperadamente uma porta de saída. Suas mãos tateiam as paredes, seu coração acelera com a ansiedade e você grita pedindo ajuda. Mas o que você não sabe é que a luz já está acesa, que a porta já está aberta, que a saída já está ali. O problema não é que não há resposta, mas que seus olhos ainda não se acostumaram a ver nessa nova dimensão de luz. Santa Teresa viveu essa experiência de maneira muito pessoal. Durante anos, esta mulher extraordinária lutou com o que ela mesma descrevia como secura espiritual. Orava com fervor, se entregava à contemplação, buscava a Deus com todo o seu ser, mas sentia que suas palavras se desvaneciam no vazio. Era como se falasse para uma parede de silêncio. No entanto, anos depois, compreendeu que durante todo esse tempo, Deus não apenas a escutava, mas a estava preparando, moldando sua alma para receber graças ainda maiores. Em seus escritos, Teresa nos revela algo que pode revolucionar nossa maneira de orar e de esperar. Ela diz que Deus responde sempre, mas não necessariamente no idioma que nós esperamos escutar. Às vezes, sua resposta chega como uma paz inexplicável no meio da tempestade. Outras vezes se manifesta como uma força interior que não sabíamos que tínhamos. Em ocasiões, sua resposta é uma porta que se fecha para que outra melhor se abra. Pense nessa preocupação que você carrega por seu filho, por seu neto, por esse familiar que se afastou da fé. Você orou tanto por ele que já perdeu a conta das vezes que colocou o nome dele diante do Santíssimo Sacramento. Acendeu velas, rezou terços, pediu a intercessão de todos os santos que conhece. E, no entanto, aparentemente nada muda. Ele continua no mesmo caminho, afastado de Deus, tomando decisões que tiram seu sono. Mas e se eu te dissesse que Deus já está trabalhando no coração dessa pessoa? E se cada uma de suas orações foi como uma semente plantada em terra fértil? E embora você ainda não veja o broto, as raízes já estão crescendo no profundo? Santa Teresa nos ensina que a graça divina trabalha de maneiras misteriosas, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos humanos, mas sempre eficazes. Lembro da história de uma mãe que me escreveu há tempo. Durante 15 anos, havia orado pela conversão de seu filho, que havia caído nas drogas e abandonado completamente a fé. Cada dia, sem falta, acendia uma vela diante da imagem do Sagrado Coração e suplicava por seu retorno. Os anos passavam e seu filho parecia afundar cada vez mais na escuridão. Ela começou a duvidar, a se perguntar se Deus realmente escutava suas lágrimas. Um dia, seu filho teve um acidente que quase lhe custou a vida. No hospital, naqueles momentos de fragilidade entre a vida e a morte, algo se quebrou em seu interior. Começou a lembrar das orações de sua mãe, das imagens sagradas de sua infância, da paz que uma vez havia sentido na igreja. Sua recuperação foi lenta, mas a cada dia que passava, seu coração se abria mais à graça. Hoje, anos depois, é um homem transformado que não só voltou à fé, mas dedica sua vida a ajudar outros que lutam com as mesmas batalhas que ele enfrentou. Foram inúteis esses 15 anos de oração? Deus não escutou durante todo esse tempo? Pelo contrário, cada Ave Maria, cada lágrima derramada diante do altar,
cada momento de aparente silêncio divino estava tecendo a rede de graça que finalmente envolveu o coração daquele jovem. Deus havia respondido desde o primeiro dia, mas sua resposta se manifestou no tempo perfeito, no momento exato em que o coração estava preparado para recebê-la. Se você está assistindo este vídeo, talvez seja porque você também sentiu essa sensação de que suas orações não chegam ao destino. Te convido a deixar um comentário, me contando o que mais te preocupa neste momento. O que é isso pelo qual você tem orado sem ver resultados aparentes? Às vezes, compartilhar nossa carga com uma comunidade de fé pode ser o primeiro passo para reconhecer as respostas que Deus já está nos dando. Santa Teresa nos ensina que há diferentes tipos de respostas divinas e aprender a reconhecê-las é fundamental para a nossa vida espiritual. A primeira é a resposta direta, aquela que chega exatamente como a pedimos. Seu familiar se cura, seu filho retorna para casa, sua situação econômica se resolve de maneira milagrosa. Essas respostas são lindas e as celebramos com gratidão, mas não são as únicas nem necessariamente as mais importantes. A segunda é a resposta transformadora. Deus não muda as circunstâncias externas, mas transforma seu coração para que você possa enfrentar essas circunstâncias com uma paz e uma fortaleza que antes não tinha. Talvez seu ente querido não se cure fisicamente, mas você encontra a graça para acompanhá-lo em seu sofrimento com um amor que transcende a dor. Talvez sua situação econômica não melhore imediatamente, mas você descobre uma confiança na providência divina que te liberta da ansiedade e te permite viver com uma serenidade profunda. A terceira é a resposta redirecionadora. Deus fecha uma porta porque tem preparada outra muito melhor. Esse trabalho que você não conseguiu, esse relacionamento que não prosperou, essa oportunidade que se desvaneceu, podem ser a maneira pela qual Deus te protege de algo que não era sua vontade para você, enquanto te prepara para receber algo infinitamente melhor. E a quarta, talvez a mais difícil de entender, mas a mais profunda, é a resposta formadora. Deus permite certas provações, certos períodos de aparente silêncio, porque está forjando em você uma fé mais sólida, uma confiança mais profunda, uma capacidade de amor maior. Como o ourives que purifica o ouro no fogo, Deus às vezes permite que passemos pelo crisol do sofrimento para que emerja de nós a santidade que Ele vê em potencial. Santa Teresa viveu esta última resposta de maneira muito intensa. Durante anos experimentou o que os místicos chamam de a noite escura da alma, períodos em que sentia que Deus havia se afastado, que suas orações não tinham resposta, que sua vida espiritual havia secado como um poço no deserto. Mas foi precisamente nesses momentos de aparente abandono divino quando sua alma se purificou mais profundamente, quando aprendeu a amar a Deus não pelo que Ele lhe dava, mas por quem Ele é. Em uma de suas cartas mais lindas, Teresa escreve: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Essas palavras não nasceram de uma vida fácil, mas de uma mulher que havia aprendido a reconhecer a presença de Deus, mesmo no meio do silêncio aparente. Como podemos então desenvolver essa capacidade de reconhecer as respostas de Deus? Como podemos afinar nosso ouvido espiritual para escutar sua voz, mesmo quando parece que não fala? Santa Teresa nos oferece várias chaves práticas que transformaram a vida de oração de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A primeira chave é a paciência contemplativa. Em nosso mundo acelerado, estamos acostumados às respostas imediatas. Enviamos uma mensagem e esperamos resposta em minutos. Fazemos uma busca na internet e obtemos milhões de resultados em segundos. Mas Deus opera em uma dimensão temporal diferente. Sua eternidade abraça nosso tempo de maneiras que nem sempre compreendemos. Aprender a esperar em Deus, a descansar em seu tempo perfeito, é uma das virtudes mais importantes que podemos cultivar. Isso não significa resignação passiva, mas uma espera ativa, cheia de confiança e de abertura à sua vontade.
É como a espera de uma mãe que sabe que seu filho chegará em casa, embora não saiba exatamente a que horas. Não é uma espera ansiosa, mas confiante, porque conhece o coração daquele a quem espera. A segunda chave é a atenção aos pequenos sinais. Deus raramente fala com voz audível ou através de milagres espetaculares. Mais frequentemente, sua voz se manifesta nos sussurros do coração, nas coincidências que não são casuais, nas pessoas que aparecem no momento justo, com a palavra exata que precisávamos escutar. Talvez você tenha estado orando por discernimento sobre uma decisão importante e de repente escuta uma homilia que parece dirigida especificamente à sua situação. Ou talvez tenha estado pedindo consolo em um momento de dor e um amigo te liga justo quando mais precisava, sem saber sequer pelo que você estava passando. Esses não são acidentes, são a maneira delicada pela qual Deus tece sua resposta no tecido de nossa vida cotidiana. A terceira chave é o exame de consciência contemplativo. Santa Teresa dedicava tempo cada dia para revisar, não só suas ações, mas também os movimentos de seu coração, as inspirações que havia recebido, os momentos de paz ou de inquietude que havia experimentado. Neste exame silencioso, começava a reconhecer padrões, a ver como Deus havia estado presente, mesmo nos momentos em que ela não o havia percebido. Te convido a experimentar essa prática. Antes de dormir, dedique alguns minutos para repassar seu dia, não da perspectiva do que você fez ou deixou de fazer, mas da perspectiva de como Deus se manifestou. Houve momentos de paz inexplicável, situações que se resolveram de maneira inesperada, encontros que trouxeram luz ao seu coração, palavras que ressoaram em seu interior com uma força especial. A quarta chave é a purificação de nossas expectativas. Muitas vezes não reconhecemos as respostas de Deus porque chegam empacotadas de maneira diferente de como nós as havíamos imaginado. Pedimos saúde e recebemos paciência. Pedimos prosperidade e recebemos contentamento. Pedimos que se resolvam nossos problemas e recebemos força para enfrentá-los. Santa Teresa aprendeu a orar não só pedindo o que ela acreditava que precisava, mas entregando os seus desejos à sabedoria infinita de Deus. Sua oração favorita se tornou: que se faça a tua vontade, não a minha. Não porque havia perdido a esperança em seus próprios desejos, mas porque havia descoberto que os desejos de Deus para ela eram infinitamente melhores que os seus próprios. Isso me lembra na história de uma mulher que durante anos orou para que seu marido mudasse, para que fosse mais carinhoso, mais presente, mais espiritual. Suas orações pareciam ricochetear no teto. Seu marido continuava sendo o mesmo homem distante e pouco comunicativo de sempre. Até que um dia, no meio de sua frustração, mudou sua oração. Em vez de pedir que ele mudasse, começou a pedir que Deus lhe mostrasse como amá-lo tal como era, como ser ela mesma uma fonte de amor incondicional em seu casamento. A mudança foi gradual, mas profunda. Ela começou a ver qualidades em seu marido que antes havia passado por alto. Começou a expressar gratidão pelas pequenas maneiras pelas quais ele demonstrava seu amor, embora fossem diferentes das que ela havia esperado. E algo lindo aconteceu. Ao se sentir amado e apreciado tal como era, seu marido começou a se abrir, a ser mais expressivo, a se aproximar mais de Deus. A resposta de Deus havia chegado, mas não mudando seu marido, mas transformando primeiro o coração dela. A quinta chave é a comunhão com os santos. Santa Teresa não caminhou sozinha em sua busca por Deus. Se rodeou de outros buscadores, de almas santas que podiam ajudá-la a discernir os movimentos do Espírito em sua vida. Tinha diretores espirituais sábios, amigas místicas como Santa Teresinha do Menino Jesus e, sobretudo, um relacionamento íntimo com a Virgem Maria, a quem considerava sua mãe e mestra no caminho da oração. Nós também precisamos dessa comunhão. Às vezes, as respostas de Deus chegam através da sabedoria de um padre, do testemunho de um amigo, da experiência de alguém que caminhou por sendas similares às nossas. Por isso é tão importante
que não isolemos nossa vida de oração, que a compartilhemos com uma comunidade de fé que possa nos ajudar a discernir e a reconhecer a voz de Deus. Se você ainda não tem uma comunidade assim, te encorajo a buscá-la. Pode ser um grupo de oração em sua paróquia, um círculo de estudo bíblico, ou mesmo esta comunidade virtual que estamos formando aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que possamos continuar caminhando juntos nesta linda senda da fé. Mas talvez você se pergunte: e o que acontece quando a resposta de Deus é não? Como entender esses momentos em que parece que Deus nega nossas petições mais profundas? Santa Teresa também enfrentou essa realidade. Orou fervorosamente pela cura de pessoas queridas que morreram, pediu pela conversão de familiares que nunca retornaram à fé, suplicou pela resolução de problemas que permaneceram sem solução até o final de sua vida. Mas Teresa aprendeu algo que transformou sua maneira de entender mesmo essas aparentes negativas divinas. Descobriu que quando Deus diz não a algo, sempre é porque tem preparado um sim infinitamente melhor. Seu não não é rejeição, mas proteção. Seu não não é indiferença, mas amor que vê além do que nós podemos ver. Imagine uma criança pequena que pede ao pai uma faca afiada para brincar. O pai, que ama profundamente seu filho, lhe diz não. Não porque não queira dar o que pede, mas porque sabe que esse objeto poderia machucá-lo. Em seu lugar, lhe oferece um brinquedo seguro que lhe dará a mesma alegria sem o perigo. O não do pai é, na realidade, um sim à segurança e ao bem-estar de seu filho. Da mesma maneira, quando Deus parece negar nossas petições, é porque seu amor infinito vê consequências que nós não podemos ver, conhece futuros que nós não podemos imaginar, compreende necessidades de nossa alma que nós nem sequer sabemos que temos. Santa Teresa conta em seus escritos como, em uma ocasião, orou intensamente para que lhe fosse concedida uma graça particular que ela considerava essencial para a sua vida espiritual. Durante meses suplicou, jejuou, fez penitências, pediu a intercessão de todos os santos, mas a resposta parecia ser um silêncio absoluto. Anos depois, quando havia alcançado uma maior maturidade espiritual, se deu conta de que se Deus lhe tivesse concedido essa graça naquele momento, teria sido prejudicial para seu crescimento. Sua alma não estava preparada para recebê-la. O não de Deus havia sido, na realidade, uma proteção amorosa. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda da oração. Não oramos para mudar a mente de Deus, mas para alinhar nosso coração com sua vontade. Não oramos para informar a Deus de nossas necessidades, como se Ele não as conhecesse, mas para abrir nosso coração à sua graça. Não oramos para manipular as circunstâncias, mas para ser transformados no processo da própria oração. Quando compreendemos isso, cada momento de oração se converte em uma resposta de Deus. Cada instante que passamos em sua presença é já uma graça, uma bênção, uma manifestação de seu amor. Não precisamos esperar ver resultados externos para saber que Deus nos escutou. O simples fato de que nosso coração se sinta movido a orar é já uma resposta, porque é Deus mesmo quem inspira em nós o desejo de buscá-lo. Santa Teresa chegou a entender que a oração mais perfeita não é aquela que obtém o que pedimos, mas aquela que nos transforma no que Deus quer que sejamos. A resposta mais linda de Deus não é sempre a mudança de nossas circunstâncias, mas a mudança de nosso coração. Pense nos santos que mais admira. O que os faz especiais? Não é que tiveram vidas fáceis ou que todas suas orações foram respondidas da maneira que esperavam. Pelo contrário, muitos deles enfrentaram grandes sofrimentos, perdas dolorosas, aparentes fracassos. Mas no meio de tudo isso, desenvolveram uma intimidade com Deus tão profunda, uma confiança tão sólida, uma paz tão radiante, que se converteram em respostas viventes às orações de outros. A própria Santa Teresa é um exemplo perfeito disso. Sua vida não foi fácil. Enfrentou doenças, incompreensões, oposições, momentos de secura espiritual que duraram anos. Mas cada uma dessas provações
a aproximou mais de Deus, a purificou mais profundamente, a converteu em um canal mais transparente de sua graça. Ao final de sua vida, ela mesma havia se convertido em uma resposta de Deus às orações de milhares de pessoas que buscavam um exemplo de santidade autêntica. Isso é o que Deus quer fazer com você também. Cada oração que eleva, cada momento de aparente silêncio divino, cada provação que enfrenta com fé, está contribuindo para esculpir em você a imagem de Cristo. Deus está respondendo suas orações, não só dando o que você pede, mas convertendo você em quem Ele sabe que você pode chegar a ser. Há uma história linda que ilustra isso perfeitamente. Um escultor famoso estava trabalhando em uma estátua de um anjo. Uma criança que o observava lhe perguntou: "Como você sabia que havia um anjo dentro dessa pedra?" O escultor sorriu e respondeu: "Não coloquei o anjo ali. Simplesmente tirei tudo o que não era anjo." Isso é o que Deus faz conosco através da oração e das circunstâncias de nossa vida. Não está criando algo novo, mas revelando a santidade que já está em potencial em nosso coração. Cada não aparente, cada período de espera, cada aprovação que permite, é como o cinzel do escultor que vai tirando tudo o que não é essencial, tudo o que não reflete sua imagem em nós. Quando compreendemos isso, nossa atitude em relação à oração muda completamente. Já não oramos com a ansiedade de quem não sabe se será escutado, mas com a confiança de quem sabe que cada palavra dirigida a Deus é preciosa para Ele. Já não medimos a eficácia de nossa oração pelos resultados externos que vemos, mas pela paz interior que experimentamos, pelo crescimento em virtude que notamos, pela maior capacidade de amar que desenvolvemos. Santa Teresa nos ensina que há 3 sinais claros de que Deus está respondendo nossas orações, embora não vejamos mudanças externas imediatas. O primeiro é uma paz profunda que transcende as circunstâncias. Não é a ausência de problemas, mas a presença de uma serenidade interior que permanece estável, mesmo no meio das tempestades. O segundo é um crescimento na capacidade de amar, quando estamos verdadeiramente conectados com Deus através da oração. Inevitavelmente nos tornamos mais compassivos, mais pacientes, mais generosos. O amor de Deus que recebemos na oração se transborda naturalmente para os demais. O terceiro é uma maior clareza sobre nossa missão na vida. Deus não só responde nossas orações dando o que precisamos, mas nos ajudando a entender para que Ele nos precisa. Cada pessoa tem uma vocação única, uma maneira particular de servir ao reino de Deus, e a oração é o meio pelo qual descobrimos e abraçamos essa vocação. Se você está experimentando algum desses 3 sinais em sua vida, pode estar seguro de que Deus está respondendo suas orações de maneiras profundas e transformadoras. Talvez não da maneira que esperava, mas sim da maneira que mais precisa. Te convido a refletir sobre isso. Você notou momentos de paz inexplicável no meio de dificuldades? Sentiu que sua capacidade de amar e perdoar cresceu? Experimentou uma maior clareza sobre o propósito de sua vida? Se sim, essas são respostas concretas de Deus às suas orações. Compartilhe sua experiência nos comentários, porque seu testemunho pode ser a resposta que outra pessoa precisa escutar hoje. Mas também quero falar desses momentos em que parece que nenhum desses sinais está presente, quando a secura espiritual se prolonga e começamos a duvidar se Deus realmente nos escuta. Santa Teresa passou por períodos assim e nos deixou uma sabedoria inestimável para navegá-los. Ela nos ensina que mesmo a secura espiritual pode ser uma resposta de Deus. Às vezes, Deus permite que experimentemos sua aparente ausência para que valorizemos mais sua presença. Permite que sintamos nossa própria pobreza espiritual para que apreciemos mais sua riqueza. Permite que toquemos o fundo em nossa própria força para que descubramos a profundidade da dele. É como um pai que ensina a caminhar seu filho. No início, o segura firmemente das mãos, mas chega um momento em que deve soltá-lo para que a criança desenvolva seu próprio equilíbrio. O pai não se foi, continua ali, pronto para segurá-lo se cair, mas permite que a criança experimente seus próprios passos.
A aparente ausência do pai é, na realidade, uma manifestação de sua confiança no crescimento de seu filho. Da mesma maneira, quando Deus parece silencioso, pode ser que esteja nos convidando a dar passos mais maduros em nossa fé. Pode ser que esteja desenvolvendo em nós uma confiança que não dependa de sentimentos ou consolações, mas que se baseie na certeza de seu amor incondicional. Santa Teresa aprendeu a orar mesmo no meio da secura. Desenvolveu o que ela chamava de a oração de quietude, uma forma de estar com Deus que não dependia de palavras ou sentimentos, mas simplesmente da presença amorosa. Era como sentar em silêncio junto a um amigo querido, sem necessidade de falar, mas desfrutando profundamente de sua companhia. Esta é uma lição preciosa para nós. Nem todas nossas orações precisam estar cheias de palavras ou emoções intensas. Às vezes, a oração mais profunda é simplesmente estar ali, na presença de Deus, com o coração aberto e disponível, embora não sintamos nada especial. Imagine uma mãe que vela junto à cama de seu filho doente. Não precisa estar constantemente falando ou fazendo algo. Sua simples presença, sua disponibilidade amorosa, é já uma forma poderosa de cuidado. Da mesma maneira, nossa presença silenciosa diante de Deus, nossa disponibilidade à sua graça, é já uma oração linda, embora não sintamos consolações especiais. Santa Teresa nos encoraja a perseverar na oração, mesmo quando parece que não acontece nada. Ela compara a oração com a rega de um jardim. Às vezes regamos com água abundante e vemos imediatamente como as plantas reverdecem. Outras vezes regamos dia após dia sem ver mudanças aparentes, mas debaixo da terra, as raízes estão se fortalecendo, se preparando para uma floração futura. Cada oração que você faz, mesmo aquela que lhe parece seca ou vazia, está regando o jardim de sua alma, está preparando o terreno para as graças que Deus quer derramar em sua vida. Está criando as condições para que no momento perfeito floresçam os frutos de santidade que Ele plantou em você. Isso me lembra a história de um jardineiro que plantou um bambu. Durante o primeiro ano, regou e cuidou da semente, mas não viu nenhum crescimento. O segundo ano, continuou regando fielmente, mas também não apareceu nenhum broto. O mesmo aconteceu no terceiro e quarto ano. No quinto ano, finalmente apareceu um pequeno broto que em apenas 6 semanas cresceu até se converter em um bambu de 30 metros de altura. O bambu havia estado crescendo durante esses primeiros 4 anos? Claro que sim. Estava desenvolvendo um sistema de raízes tão forte e profundo que podia sustentar o crescimento espetacular que viria depois. Sem esses anos de crescimento invisível, o bambu nunca teria podido alcançar essa altura impressionante. Sua vida de oração pode estar nessa etapa de crescimento invisível. Pode parecer que não acontece nada, que suas orações não têm efeito, que Deus não responde, mas sob a superfície, nas profundidades de sua alma, estão se fortalecendo as raízes da fé, está se desenvolvendo a capacidade de receber graças maiores, está se preparando o terreno para uma transformação que talvez ainda não possa imaginar. Santa Teresa nos assegura que nenhuma oração se perde, que cada palavra dirigida a Deus com sinceridade é como uma semente plantada em terra fértil. Algumas sementes germinam rapidamente, outras demoram mais tempo, mas todas têm seu momento de florescer. A chave está na perseverança, na confiança, na certeza de que Deus é sempre fiel, embora nós nem sempre entendamos seus caminhos. Quero compartilhar com você uma oração que Santa Teresa rezava nos momentos de maior secura espiritual, quando sentia que suas palavras não chegavam ao céu. Senhor, se isso é o que dás aos teus amigos, não me espanta que tenhas tão poucos, mas eu quero continuar sendo tua amiga, embora não entenda teus caminhos. Esta oração revela a profundidade da fé de Teresa. Mesmo no meio da incompreensão, mesmo quando não sentia a presença consoladora de Deus, mantinha seu compromisso de amor. Não orava para obter algo, mas para se manter unida àquele que amava acima de tudo.
esta é talvez a lição mais importante que podemos aprender sobre as respostas de Deus, que a resposta maior não é sempre o que recebemos, mas no que nos convertemos no processo de buscá-lo. Deus responde nossas orações nos transformando em pessoas capazes de receber e dar amor, de maneiras que antes não podíamos imaginar. Cada vez que você ora pela conversão de um ente querido, Deus está respondendo convertendo você em um instrumento mais eficaz de sua graça. Cada vez que pede pela cura de alguém, Deus está respondendo desenvolvendo em você uma compaixão mais profunda. Cada vez que suplica pela paz em sua família, Deus está respondendo fazendo de você mesmo um agente de paz mais poderoso. As respostas de Deus são sempre maiores que nossas petições, porque Ele vê o quadro completo de nossas vidas, enquanto nós só vemos fragmentos. Ele conhece não só o que precisamos agora, mas o que precisaremos no futuro. Ele entende não só nosso bem individual, mas como nosso crescimento espiritual pode abençoar muitas outras pessoas. Santa Teresa chegou a compreender que seus anos de aparente secura espiritual não haviam sido tempo perdido, mas preparação para a missão extraordinária que Deus tinha preparada para ela. Se tivesse recebido imediatamente todas as consolações que pedia, talvez nunca tivesse desenvolvido a fortaleza interior necessária para reformar a Ordem do Carmelo, para escrever obras místicas que guiaram milhões de almas para se converterem em doutora da Igreja. Suas orações aparentemente sem resposta foram na realidade a resposta mais perfeita que Deus podia lhe dar, porque a prepararam para ser não só receptora de graças, mas canal de graças para incontáveis pessoas ao longo dos séculos. Isso pode estar acontecendo em sua vida também. Essa provação pela qual você está passando, essa espera que lhe parece interminável, essa oração que parece não ter resposta, pode ser a maneira pela qual Deus está te preparando para uma missão maior do que pode imaginar. Pode ser que esteja desenvolvendo em você qualidades que precisará não só para seu próprio bem, mas para ser bênção na vida de outros. Por isso é tão importante manter a esperança, mesmo nos momentos de maior escuridão. Por isso é crucial continuar orando, mesmo quando parece que nossas palavras se perdem no vazio. Por isso devemos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos evidência de sua atividade. Santa Teresa nos deixa uma imagem linda para esses momentos. Ela compara nossa situação com a de uma pessoa que está em um quarto escuro, mas sabe que lá fora é dia. Embora não possa ver a luz do sol, sabe que está ali. Embora não possa sentir seu calor diretamente, confia que continua brilhando. Da mesma maneira, embora nem sempre possamos perceber a presença ativa de Deus em nossas vidas, podemos confiar que Ele está ali, trabalhando, respondendo, amando. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar apesar das dúvidas. A esperança não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que tudo sairá como Deus sabe que é melhor. O amor não é um sentimento que vem e vai, mas uma decisão de permanecer unidos a Deus, mesmo quando não sentimos sua proximidade. Essas três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são em si mesmas respostas de Deus às nossas orações. Cada vez que escolhemos acreditar, apesar da incerteza, cada vez que mantemos a esperança, apesar das dificuldades, cada vez que amamos apesar da dor, estamos experimentando a resposta mais profunda que Deus pode nos dar, sua própria vida divina fluindo através de nós. Quero terminar com uma reflexão que pode mudar para sempre sua maneira de entender a oração e as respostas de Deus. Santa Teresa descobriu que a pergunta não é se Deus responde nossas orações, mas se nós estamos preparados para reconhecer e receber suas respostas. Imagine que alguém está te enviando cartas de amor todos os dias, mas você está procurando o correio no lugar errado. As cartas chegam, mas você não as encontra porque está esperando que cheguem de uma maneira diferente. Não é que o remetente não esteja escrevendo, é que você não está olhando no lugar certo. Da mesma maneira, Deus está constantemente nos enviando respostas, mas muitas vezes as procuramos só nas mudanças externas dramáticas, nos milagres espetaculares,
nas soluções imediatas aos nossos problemas. Enquanto isso, suas respostas reais estão chegando através da paz que cresce em nosso coração, da sabedoria que se desenvolve em nossa mente, da compaixão que se expande em nossa alma. O convite de Santa Teresa é que ampliemos nossa definição do que constitui uma resposta divina. Que abramos nossos olhos às maneiras sutis, mas poderosas pelas quais Deus se comunica conosco. Que desenvolvamos a sensibilidade espiritual para reconhecer sua voz, mesmo no sussurro mais suave. Quando você fizer isso, descobrirá algo maravilhoso, que Deus nunca deixou de responder você. Que cada dia de sua vida está cheio de pequenos milagres, de graças discretas, de manifestações de seu amor que talvez você havia passado por alto. Que a resposta que você tem procurado talvez já esteja ali, esperando simplesmente que você tenha olhos para vê-la. Esta noite, antes de dormir, te convido a fazer um exercício simples, mas poderoso. Repasse seu dia e procure 3 maneiras pelas quais Deus pôde ter te respondido, mesmo que de forma sutil. Talvez foi essa sensação de paz que você sentiu durante um momento difícil. Talvez foi essa palavra de encorajamento que recebeu justo quando precisava. Talvez foi essa força interior que encontrou para fazer algo que acreditava impossível. Anote essas 3 coisas e dê graças a Deus por cada uma. Você verá como, pouco a pouco, sua capacidade para reconhecer suas respostas vai se desenvolvendo. Verá como sua vida de oração se transforma de uma experiência de súplica ansiosa a uma conversa amorosa com aquele que nunca deixa de escutar e responder você. Santa Teresa nos assegura que quando desenvolvemos essa sensibilidade espiritual, quando aprendemos a reconhecer as respostas de Deus em todas suas formas, nossa vida inteira se converte em uma oração contínua. Já não oramos só em momentos específicos, mas vivemos em um estado constante de diálogo com o divino. Já não esperamos respostas só no futuro, mas as reconhecemos em cada momento presente. Isso é o que significa viver na presença de Deus. Não é uma experiência mística reservada para uns poucos santos, mas uma realidade acessível para cada pessoa que decide abrir seu coração à ação constante da graça divina em sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu sua própria experiência nessas palavras, te convido a compartilhá-la com alguém que possa precisar escutá-la. Às vezes, a resposta de Deus às orações de uma pessoa chega através do testemunho de outra. Sua experiência, sua história, sua maneira de reconhecer a presença de Deus em sua vida pode ser exatamente o que alguém mais precisa para renovar sua esperança. Não esqueça de dar like neste vídeo se foi útil para você e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo que nutra sua vida espiritual. Ative também as notificações para que não perca nenhuma de nossas reflexões. Juntos estamos construindo uma comunidade de fé que se apoia mutuamente no lindo caminho em direção a Deus. Lembre sempre das palavras de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. No meio de todas as incertezas da vida, há uma certeza que permanece imutável. O amor de Deus por você é constante. Suas respostas são reais. E sua presença em sua vida é mais real que qualquer outra realidade. Às vezes Deus já respondeu, mas ainda não entendemos. Mas quando finalmente abrimos os olhos do coração, quando desenvolvemos a sensibilidade espiritual que Santa Teresa nos ensina, descobrimos algo maravilhoso, que nunca estivemos sozinhos, que nunca oramos em vão, que cada palavra dirigida ao céu foi escutada, valorizada e respondida com um amor que supera toda compreensão. Que esta verdade encha seu coração de paz, que renove sua esperança, que fortaleça sua fé. E que a cada dia que passe, você possa reconhecer com maior clareza as respostas amorosas que Deus está tecendo constantemente no lindo tapete de sua vida.